Olá pessoal, eu sou o pastor João Emílio e estou tendo a alegria de estar aqui na nossa querida Primeira Igreja Batista de Vila da Penha. E se Deus permitir, daqui a pouquinho vou compartilhar com vocês a palavra de Deus pensando em família sábia em um mundo de insensatez. E para falar de coisa linda, eu quero chamar o lindão do pastor João Emílio. E na minha oração, irmãos, eu tenho certeza que Deus já vai dar humildade, que agora eu senti que ele inflou quando eu falei o lindão. Aí Deus vai dar aquela humildade e ele tem, talvez tenham pessoas que ainda não conheçam, né? Deus me deu um irmão. E eu louvo a Deus, pastor, pela sua vinda aqui. Estamos muito felizes como igreja, muito agradecidos ao Senhor. Depois, se quiser, nunca é demais apresentar a sua família, até porque eu tenho certeza que tem gente aqui que não conhece. Quer ver uma coisa? Quem aqui ainda não conhece a família do pastor João Emílio? Levanta a mão aí, quem não conhece. Olha aí, tem um monte de gente, viu? Então, depois o pastor vai ao outro ali que não conhece. Ah, você está de brincadeira. Mas que bom a gente estar aqui nessa noite em família, podendo celebrar tudo que o Senhor tem feito. Vamos orar, queridos. Deus, usa o teu servo, pois cremos a uma palavra poderosa que sempre faz aquilo que te agrada. Que o pastor João Emílio seja agora a boca do Senhor, gere cura, libertação e salvação em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós assim oramos e o fazemos. No nome santo, eterno e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É assim, a gente tem que perseverar em oração, porque um dia a gente é reconhecido por aquilo que verdadeiramente é. Queria dizer que demorou chegar essa hora, mas eu estou muito feliz porque chegou. Confesso que a emoção bateu no meu coração, quando eu, assim, só mamãe tinha dito isso para mim até agora. E agora eu posso, diante do mundo aqui, a internet, ver uma verdade tão grande sendo dita. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero agradecer ao Senhor Jesus a oportunidade também, ao pastor Anderson, à irmã Márcia, que me convidaram aqui de uma maneira tão carinhosa. E já eu cheguei antes do culto um pouco e fizeram uma recepção, um lanchinho tão gostoso ali. Pastor Anderson, eu estou animado para a janta. Porque eu tenho certeza que o irmão não vai levar a minha família, meus filhos estão ali, coitados. Eu vou perguntar a eles, vocês não estão com vontade de jantar com o tio Anderson e com a tia Márcia? As crianças estão até amarelas ali, olha. O outro até tampando o rosto de vergonha, mas eu acredito que o irmão não vai negar um pedido desse, com tanta simplicidade do coração da criança. Não precisa responder agora, pastor. Ou melhor responder agora, porque vai ser muito difícil ele responder negativamente na frente da igreja que isso é constrangimento de menores. Então, mas nós estamos na expectativa, viu, pastor? Irmã Márcia, que Deus abençoe. Agora, se não puder, também não tem problema. Vamos abrir, lá em casa tem pão, né, Cris? De sexta-feira, porque nós saímos de casa ontem cedo. Aí a gente faz um pãozinho na chapa para as crianças, né? Tá certo, não tem problema. O que importa é não dormir com a barriga vazia, né, amor? Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 15 ao verso 21. Eu estou acompanhado, como os irmãos já notaram, das crianças ali com fome, coitados. Meu filho João Henrique, Manuela, levanta a mão aí, olha aí, e a irmã Cristiane, que também deve estar com fome, coitada. Então, vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. Diz assim a boa palavra do nosso Deus:
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Que Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo verdadeiramente desafiador. O mundo tem passado por sacudidas tão intensas. Tem sido realmente um grande desafio a pessoa constituir uma família. E não apenas constituir uma família, mas viver dentro do contexto de uma família. Porque a família exige de nós, como tudo na vida, um nível de sabedoria que não é um nível de sabedoria pequeno. Eu queria meditar com os irmãos a respeito de vivendo em família, ou família sábia, vivendo num mundo de insensatez. Porque a insensatez tem marcado o mundo, mas você, no contexto da sua família, você, no papel que tem na sua família, não pode entrar na onda da insensatez. Pelo contrário, o mundo está necessitando muito da minha família e da sua família. A sua família é muito importante para o mundo, para o contexto no qual ela está inserido. A minha família também. Eu tenho um papel neste momento, um pequeno papel, circunscrito ali ao meu pequeno universo, mas é uma grande responsabilidade, assim como você também. Porque nem eu e nem você podemos sair por aí vivendo de modo insensato. Mesmo que o mundo esteja cultuando a insensatez. O mundo tem paixão pelo insensato. O mundo tem fascínio pela insensatez. Fico até impressionado, às vezes, alguém que fala coisa com coisa, que fala coisas verdadeiras, genuínas, ter algum grau de sucesso, por exemplo, na internet. Eu fico até admirado. Porque o normal é a idolatria, a insensatez. É o culto àquilo que distorce as coisas, aquilo que vai contra a palavra de Deus. Mas eu e você não podemos entrar nessa onda e nem nossas famílias. E eu queria chamar a atenção de cada um de nós aqui para características de uma vida sábia em família neste mundo de insensatez. A primeira característica que eu gostaria de destacar é: a Bíblia diz que é para ter cuidado com a maneira como vocês vivem, então é uma questão de cuidado mesmo. Nós precisamos prestar atenção, porque senão automaticamente nós nos tornamos insensatos, porque aquilo que é virtuoso precisa ser cultivado, aquilo que não presta cresce naturalmente, é normal, é só Deus nos deixar por conta de nós mesmos. Aquilo que é insensato brota. Então o texto diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, primeira característica, aproveitando ao máximo cada oportunidade. A NVI diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Algumas versões, as versões caracteristicamente mais anteriores, principalmente as mais anteriores, dizem remindo o tempo. Remir o tempo é uma coisa fantástica, que é aproveitar a oportunidade, que tem a ver com o tempo. Aproveitar a oportunidade é não perder o tempo, é não jogar fora o tempo, é não jogar fora as oportunidades que o tempo lhe dá, porque em cada tempo nós ganhamos uma oportunidade. Todo tempo é tempo de oportunidades. Quando Noemi e Ruth voltaram, por exemplo, da terra de Moabe, e voltaram para Belém, diz que elas chegaram no tempo da colheita da cevada, ou seja, um tempo, elas vinham devastadas por tudo que havia acontecido.
Noemi perdeu o marido e 2 filhos. Ruth perdeu o marido, o cunhado e o sogro. E teve que se despedir da concunhada também. Ficou ela e a sogra. Mas quando elas voltam, naquele tempo difícil, Deus abre uma oportunidade. Era o tempo da colheita da cevada. Foi por isso que Ruth foi para o campo e começou a catar lá no meio das pessoas que colhiam. Ela começou a pegar uma coisa e outra que sobrava e foi vista por Boaz, que se tornou seu marido. Então, o tempo, ele vem com oportunidades, mas remir o tempo o que é? Os estudiosos da língua grega nos ensinam que remir tem a ver com a palavra pechinchar. Ou seja, este copo custa 30, eu tenho 50, mas estão cobrando 50 dele, mas ele vale 30. Eu tenho 50, estão cobrando 50, mas ele vale 30. Então eu vou pechinchar. Não vou pechinchar não é porque eu queira explorar quem está vendendo, porque a pessoa que está vendendo é que está me explorando. Ele vale 30, está vendendo por 50. Eu tenho 50. Mas aí eu vou pechinchar, porque eu vou tentar ajustar o valor real dele àquilo que eu vou pagar. Porque se eu não ajustar, se eu não pechinchar, eu vou perder 20. Se eu pagar 30 numa coisa que vale 30, está correto, eu não perdi nada. Dei 30 e peguei uma coisa que vale 30. O patrimônio continuou o mesmo. Pagou 30 no relógio, deu o dinheiro, mas continuou com o patrimônio. 30, 30. Mas se cobrar 50 de uma coisa que vale 30, eu perdi 20. Então eu vou e pechincho, eu peço para baixar o preço para 30. O que é remir o tempo? É pechinchar o tempo. É não colocar tempo demais numa coisa que não vale, porque senão eu estarei perdendo tempo. Joguei fora um tempo. E na família, meus irmãos, nós vivemos todos os dias um desafio de aproveitar as oportunidades, de remir o tempo no sentido de não colocar tempo demais naquilo que não vale. A começar das nossas discussões. Às vezes discutimos durante 1 hora para saber quem é o melhor jogador, o do Vasco ou do Flamengo. Quer dizer, é perder tempo, porque o vascaíno vai dizer que é o do Vasco e o flamenguista vai dizer que é do Flamengo. Aí não tem erro. Você pode discutir 1 hora, 2 horas, 3 horas. É perder tempo. Porque quem é vascaíno sai mais vascaíno no final e quem é flamenguista sai mais flamenguista no final e cada um achando o outro mais idiota. Só discussão, discussão pura, discussão vazia. Não se tem nada daquilo. Então a Bíblia diz que nós, na vida pessoal, individual e como família, temos que remir o tempo. Quantas vezes um casal passa 1 semana de caras assim emburrada um com o outro, chateado um com o outro, no final da fritada dos ovos, nenhum nem outro sabe dizer por que começaram a brigar. Sabe por quê? Porque brigaram por causa de nada. Jogaram fora 1 semana. Podia estar numa maior beleza. Eu ainda não era pastor, eu acho que eu não era nem seminarista. Fui fazer uma visita com o meu pastor. E eu tive um pastor que era uma pessoa fantástica. Meus irmãos, ele faleceu. Se ele não tivesse falecido, provavelmente a igreja de Irajá iria conhecê-lo e iria hoje gostar muito dele. E provavelmente os irmãos também iam gostar muito dele, porque provavelmente eu teria trazido ele aqui se tudo tivesse continuado de acordo com o que a gente quis, mas Deus quis de outro jeito, louvado seja Deus também. Então, o que aconteceu? Vou eu com o pastor fazer uma visita. E eu estou pegando a Bíblia porque ele andava com a Bíblia assim. E lá vamos nós, eu gosto de imitar pastor. Aí, chegamos lá na visita, estava uma situação tensa. Um jovem casal, uma criancinha, uma menininha no colo, e o casal num desentendimento tremendo. E numa determinada hora, todo mundo reclamando, e a mulher com aquela criança, sacudindo a criança, como se a criança tivesse culpa de tudo que estava acontecendo. Eu imaginei, essa criança deve estar tonta nessa altura, mas vamos lá. E ele reclamou da mulher, e teve uma hora que ele disse assim, essa foi a frase que eu gravei, e foi a frase assim que
desencadeou uma atitude do pastor muito interessante. Ele disse assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E você sabe que homem, quando está bravo, fala alto, né? Ou quando está com medo, né? Eu acho que é mais quando está com medo. Aí ele disse: eu não aguento mais. Porque o que eu quero, pastor, sabe o que é? Quero parar de sofrer. O pastor estava do meu lado e falou assim: parar de sofrer. Quando ele disse parar de sofrer, o pastor repetiu o outro: parar de sofrer. O pastor falou: parar de sofrer. Eu acho que só eu escutei. Eu já senti quando o pastor disse parar de sofrer. Eu pensei, ele era um homem manso, tá? Mas eu pensei, agora vai ficar estranho aqui. O pastor disse parar de sofrer. Ele repetiu de novo: parar de sofrer. Vamos orar? E ficou sério, irmãos. Senhor nosso Deus, aqui está fulano de tal, e ele quer parar de sofrer. Parar de sofrer, Senhor. Senhor, como ele quer parar de sofrer, leva-o para junto de ti. Porque esse rapaz ainda não entendeu que é a única maneira do sofrimento acabar na terra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em vez dele estar pedindo ânimo, ele quer parar de sofrer. Irmãos, e eu ali, acompanhando a oração do servo de Deus, e ele estava falando uma coisa tão firme, meus irmãos, que eu já estava sentindo vergonha pelo rapaz. E aí eu dei aquela aberturinha de olho assim, enquanto o pastor orava, para ver se estava tudo normal. Até a mulher do rapaz abriu o olho também, que eu vi. E ela viu que eu também, que estava de olho aberto. Mas cada um de per si entendeu a situação do outro. E o pastor acabou de orar e falou assim: vamos embora. Eu, perfeitamente. Vai que ele ora para que levasse para junto de si, ou os outros também, né? Então eu peguei e saí. Irmãos, lá fora o pastor falou comigo. E eu acho que lá na oração mesmo ele falou, porque eu lembro que alguma coisa assim: este casal, em vez de estar se beijando, abraçando, aproveitando a juventude, aproveitando a oportunidade com uma criancinha dessa no colo, porque passa rápido esse tempo, estão perdendo tempo brigando por nada. Irmãos, o pastor ficou irritado. Ah, meus irmãos, quanta bobeira nas nossas famílias. Às vezes, irmãos perdendo tempo, porque ainda não acordaram que a maior parte do tempo da vida dos irmãos, eles vivem em outros lares, em outras casas. Há quantos anos eu estou longe das minhas irmãs? Uma irmã agora no céu. Há quantos anos eu estou longe da outra irmã? Quando eu era um adolescente, minha irmã se casou. Irmãos, quanto tempo os irmãos perdem dentro de casa? Um casal perde. Uma vez, numa situação tão difícil, eu escutei uma viúva dizendo: se eu soubesse que ia ser tão rápido a nossa vida, eu não teria brigado tanto. Aproveitando as oportunidades, remindo o tempo. Quantas vezes ainda num contexto de não remir o tempo, dentro da vida de uma casa, de uma família, às vezes os adolescentes, os jovens não percebem que há coisas que não vale a pena investir tanto tempo. Namoro, por exemplo, na adolescência, irmãos. Hoje eu entendo perfeitamente, meu pai sempre disse, essas coisas de namoro assim, da pessoal mais novo, você tem que ir mais devagar, não pode ir muito, assim, tem que ser uma coisa mais devagar. Sabe por quê? Porque às vezes se dedica 3, 4 horas num dia em função de um namoro que vai acabar daqui a pouco. Eu não quero ofender ninguém, não quero desanimar ninguém, mas se você está adolescente e está namorando, deixa eu te avisar uma coisa, provavelmente tudo indica que esse namoro seu vai acabar mesmo. Estou falando com todo carinho.
Isso tem tudo para acabar. Não estou falando para desanimar, não. Eu estou falando só para ir mais devagar, porque é a real. É porque seu pai e sua mãe falam, você não acredita. O seu pai e sua mãe falam, você fica achando que não, que eles são exagerados. Aí você lembra de alguém que namorou desde os 13 anos e casou. E lembra de muito mais. Não é só essa pessoa mesmo que você está lembrando, mas ninguém fez isso. É uma outra pessoa. O pessoal mais velho aqui, aí tem mais gente que fez isso por causa da época. Cada época. Agora, o pessoal mais novo, quase todo mundo que namorou, assim, a primeira, não foi o marido e a mulher. É ou não é, gente? Gente vivida aqui, eu estou falando a verdade ou não? Então é bom a gente falar e você acreditar. Não precisa o youtuber falar para você acreditar. Acredita no pastor, porque às vezes tem um pedaço de papel aqui, está aqui, ó. O pastor fala assim, o pai fala assim, a mãe fala assim, isso aqui é um papel branco. Aí os filhos olham e falam assim, depende. Isto não é um papel. Isto é uma árvore. Que nem deveria estar aqui em casa agora, que estava lá na floresta amazônica, mas um grupo de opressores deste mundo derrubou aquela árvore e fez daquela árvore isso aqui para o qual Deus não a criou para ser. Isso não é um papel, é uma árvore. Aí os pais ficam olhando e pensando, meu Deus, será o que eu estou criando aqui em casa? Eles ficam na dúvida, mas eles são crentes, aí eles oram, pedem a Deus para transformar aquela mente. Aí tudo bem, daqui a pouco aparece um youtuber lá e diz assim, isso é um papel branco? Aí ele, é papel branco. Então acredita no que eu estou falando aqui. Pode acreditar. Não perca. Como é que é? Perfeitamente, pastor. Não, tranquilamente, pastor. Nós concordamos aqui que o senhor vai levar uma árvore inteira, uma floresta inteira aqui agora. Aí, levando tudo. O senhor está levando tudo, pastor. Leva esse daqui também. Não, esse. Não era para ser discreto, pastor, mas às vezes a vida não permite. Levou uma floresta inteira, porque vai tirar uma floresta daqui também é meio difícil, né? Vamos combinar. Então, voltando aqui. Remir o tempo. Quanto tempo você gasta e investe num namoro e quanto tempo você está investindo nos seus estudos? Na sua vida com Deus? Quanto tempo gasto nas redes sociais? Olha, a igreja, eu tenho certeza, pastor Anderson não quer que você deixe de cuidar da sua saúde, que você conviva com a sua família. O pastor Anderson não quer e nem ensina aqui que você largue tudo. Não, deixa só, corte lá uns 80% das redes sociais e se dedique em oração que já vai a sua vida se ter um crescimento exponencial. Exponencial. Então, aproveitar as oportunidades, remir o tempo, as oportunidades que nós temos de almoçarmos juntos, jantarmos juntos, um passeio, as nossas memórias, meus irmãos. Eu olho para trás com a minha irmã, às vezes, e ficamos lembrando quando os nossos pais nos levavam para comer pão. Era um pão chamado pão jacaré. A gente sentava na beirada da estrada, porque não tinha lugar para passear, o pai da gente levava a gente para a beirada da estrada. Sentávamos lá e ficávamos lá comendo pão jacaré, eu nunca mais vi aquilo. E tomando lá alguma coisinha, brincando na areia, isso é que marca a memória da gente. Aproveitar as oportunidades de ter um passeio com um sogro, um passeio com a sogra, deixar as crianças ter um convívio com os avós. Aproveite as oportunidades. Oportunidades de ir à igreja com a família. Que coisa linda essa família cantando aqui agora. Provavelmente, eu não conheço a família, provavelmente essa família tem memória da própria família fazendo culto juntos.
Por quê? Porque a oportunidade do culto é extraordinária, marido sentado perto da esposa, esposa sentado perto do marido, os filhos cultuando a Deus perto dos pais. Irmãos, aproveitar as oportunidades. Uma outra coisa muito importante, que é uma atitude sábia de uma família neste mundo de insensatez, é compreender a vontade de Deus para a família. Diz o texto aqui, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. A vontade de Deus, meus irmãos, nós podemos dividi-la em dois tipos de vontade de Deus. A vontade de Deus geral é da vontade de Deus para todos os maridos, que todo marido ame a esposa. Vontade geral. Você não precisa perguntar, Senhor, o Senhor quer que eu ame a minha esposa? Não. Já é a vontade de Deus geral. É a vontade de Deus geral que as mulheres tenham amor pelos seus maridos, cuidem dos seus maridos, gostem dos seus maridos, tenham um relacionamento bom com eles, dialoguem com eles com as suas esposas. Tem que perguntar uma coisa, não, é a vontade de Deus, é da vontade de Deus que todos os filhos sejam obedientes, honrem os seus pais. Não precisa perguntar se for uma atitude de honrar, será que eu fazer um gesto de honra à minha mãe é da vontade de Deus? É claro que é claro que é da vontade de Deus que os filhos honrem o pai. Muito bem, só que tem a vontade de Deus específica. Aí a gente às vezes cria uma confusão tremenda, sabe por quê? Porque o que pode ser vontade de Deus para a minha vida, pode não ser para a sua. Porque nós somos pessoas diferentes. Às vezes há uma confusão tão grande, porque as famílias às vezes querem viver a vida de uma outra família. Só que lá são outras pessoas, irmãos. Família é igual a igreja, não tem igreja melhor e nem pior. Cada uma é cada uma. Estava uma coisa de gente chegar para mim e dizer assim, não pastor, porque eu fui não sei aonde e que igreja top. Tá bom. Pastor, porque não sei o quê. Tá bom. Um dia eu disse assim, irmãos, a nossa igreja, ela não é melhor que nenhuma outra, mas também não é pior não. Ela é a nossa igreja, desse jeito aqui. Ah, porque lá em Nova York, não, já começou, é diferente, porque nós não estamos em Nova York. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, zona norte do Rio, Irajá. Aí já muda tudo. O pessoal da outra igreja, a maioria deve ser americano. Aqui é tudo brasileiro. O pastor de lá é um americano, aqui é um brasileiro. O de lá nasceu em Dallas. Esse aqui nasceu em Mãe-Mirim, Minas Gerais. Muito obrigado. Já é tudo diferente. O fuso horário é diferente, os costumes são diferentes, o jeito de ser é diferente, as pessoas são diferentes. Na família também é assim. E às vezes nós queremos transportar a realidade de uma outra família para a nossa. Os irmãos querem ver uma coisa que nós precisamos de muita sabedoria, aquilo que outra família faz de positivo, mas às vezes não dá para a nossa família fazer. Você tem na própria família uma casa que reformou, um casal lá, o seu cunhado, sua cunhada, seu irmão, sua irmã, com o seu cunhado ou sua cunhada, reformou a casa. E você está com a sua casa precisando reformar. Aí começa aquela pressão, não, porque eles reformaram, a gente também podia reformar. Irmãos, eles são pessoas diferentes, com realidades diferentes. Talvez eles estão reformando aquela casa porque eles deixaram de viajar quando você viajou. Então você gastou o dinheiro da reforma da casa e eles estão lá com o dinheiro que você diz, mas eles têm dinheiro. É claro que eles têm dinheiro, eles guardaram. Você vai querer tomar o dinheiro dele agora, você que gastou o seu? Você gastou o seu e ainda vai querer gastar o deles? E às vezes ainda tem aquele nível de incompreensão, de dizer assim, não, mas eles podem, eles estão podendo porque eles não puderam fazer o que você pôde. Ah, porque eles compraram uma casa grande, porque a fulana diz que gosta de cozinha grande, porque aí gosta de receber todo mundo, aí vai você querer comprar uma casa grande também, porque o outro comprou casa grande. Você não gosta nem de fritar ovo, quanto mais de ter cozinha grande. São pessoas diferentes. Naquela casa tem gente que cozinha muito, que vai, que visita, que chama o pessoal depois do culto, vai todo mundo para lá. Na sua casa você não gosta de gente dentro de casa, para que você quer cozinha grande? São pessoas diferentes.
Ah, porque o meu sogro, ele ajudou o fulano a comprar o carro e a nós. Claro que talvez ele ajudou o fulano, porque às vezes o fulano também o ajudou num outro momento. Cada situação, irmãos, é uma situação específica, porque cada um vive a sua vida, a sua realidade. Então nós precisamos pedir para a nossa realidade, para a nossa família, qual a vontade de Deus específica para a nossa família. Para as pessoas que estão ali, o que Deus tem para a sua família, porque é como também essa coisa de casar. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Eu vivo sendo perguntado, como todo mundo aqui vive questionado também, pode namorar com que idade, pastor? Aí depende, isso aí depende, ué. Tem gente que namora com 17 anos, tem gente que namora com 21, não quer dizer que quem namorou com 17 é mais esperto do que o que namorou com 21. São realidades diferentes. Tem gente que tem 30 e não devia nem pensar em namorar, por causa da sua realidade, a sua situação. E tem gente que tem 50 que não devia namorar também. Por quê? Por causa da sua situação, da sua realidade. A gente não define as coisas no geral, assim, existe uma lei global que todo mundo com 19 anos começa a namorar e com 21 noiva. Não. Tem gente que vai ficar noivo com 28. Tem gente que vai ficar noivo com 21. Por quê? Porque são pessoas com realidades diferentes. Busque a vontade de Deus para a sua família. Não é o que os outros dizem, é perguntar qual a vontade de Deus para a nossa casa. Uma outra característica de uma família e de uma vida que é sábia: enchimento do Espírito. O texto diz no verso 18, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Então o texto está dizendo, olha, não é para se embriagar com vinho. O vinho, a Bíblia diz que ele é escarnecedor, ele é meio perigoso, ele é meio abusado. O vinho deixa a pessoa meio abusada. O vinho é escarnecedor, diz a Bíblia. Aí, em vez de embriagar-se com vinho, que leva à libertinagem, que é diferente de liberdade. Libertinagem é falta total de parâmetros. Liberdade é a capacidade de escolher e manter os limites. O rio só é rio porque tem limites. Se ele não tivesse as margens, ele se transformaria numa poça e iria sumir. Mas como ele tem limites, ele fica sendo um rio. A vida do ser humano não pode ficar sem limites, porque senão ele fica desumano. Para ficar mais humano, tem que ter limites. Então, o vinho leva à libertinagem, e a ideia ali é a seguinte: em vez de embriagar com vinho, encham-se do Espírito. Por quê? Porque a pessoa embriagada, ela está sem controle, ela está fora da capacidade de decisão. Eu fui chegar lá na igreja agora, vindo de Xerém, e fui estacionar, estava um pouco difícil, eu escolhi um lugar para entrar, que eu não costumo entrar por ali. Tinha um bêbado lá na frente, e ele estava ali querendo coordenar as coisas, comentarista de tudo. Eu o vejo lá perto da igreja, quando ele não está bêbado, quieto. Muitas vezes já passei perto dele, cumprimento, ele não fala nada, cara sempre feia. Hoje ele estava todo solto, comentando ali os carros que estavam parando. Na hora que eu entrei, eu acho que ele deve ter percebido que era o pastor que estava chegando, porque ele disse assim, alguma coisa assim, é o dono da igreja. Nós ficamos morrendo de vergonha lá dentro do carro. Eu não fiquei com vergonha não, o pessoal lá dentro do carro não gostou, porque ele estava todo abusado. Amanhã, se eu passar por ele, ele morre de vergonha, porque ele não estava ali no controle da situação. Porque o embriagado perde o domínio, perde a destreza. Perto da nossa casa, vivia um homem que chegava bêbado à noite dirigindo e tentava colocar o carro na garagem. Irmãos, minha mãe ficava num sofrimento com aquilo, vendo aquela dificuldade. Morreu depois de um tempo,
capotou o carro e morreu embriagado. Perde-se o controle. Então a Bíblia está dizendo assim, em vez de viver embriagado, perder o controle pela embriaguez, encham-se do Espírito, estejam sob o controle do Espírito Santo. Em vez de ficar descontrolados, sejam controlados, mas por Deus. Nossas famílias precisam mais do Espírito Santo, irmãos, e menos de nós mesmos. Nós cantávamos constantemente aquele hino, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, menos eu e mais Cristo. Uma família espiritual, cheia do Espírito Santo, uma família cheia do Espírito Santo vai ter menos tempo e menos energia para as coisas que não edificam, para aquilo que não é bom. Sua casa será uma casa melhor. O texto diz assim, verso 19, uma outra característica, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Uma casa onde Deus é adorado e exaltado. Cantando, louvando, o texto fala de salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos é uma referência específica ao livro dos Salmos, que era o inário do Antigo Testamento do povo judeu. Quando diz hinos, pode ser uma referência a hinos que estejam fora do inário, cânticos espirituais, cânticos de testemunhos, e muitas vezes os salmos eram o resumo disso tudo junto. Então o que o texto está dizendo é que nós devemos viver adorando, louvando a Deus, cantando, salmodiando ao Senhor de coração. Uma casa onde Deus é exaltado. Irmãos, uma vez eu fui fazer uma visita, cheguei na porta da casa, demorei um pouco a achar a casa. Quando eu cheguei, eu pensei, não é aqui. Estava tocando uma música lá dentro, e todo mundo daquela casa, crente, membro da igreja, estava tocando uma música lá dentro, que eu pensei, não é aqui. Aí eu saí. Não vou nem bater, porque não é aqui. Quando eu cheguei lá na rua, eu expliquei de novo como é que era a família, eles disseram, é lá mesmo. Aí volto eu para lá, mas estava um batidão lá dentro, que não era uma coisa assim, muito espiritual. Eu fiquei até sem graça de chamar. Mas aí eu já estava lá, uma dificuldade para achar, e aí eu chamei a si mesmo. Irmãos, quando abriram a porta e me viram, mas foi uma agonia, foi pior do que essa situação com o pastor Demétrio aqui. Foi uma agonia. Eu já falei para você, o que é isso? Foi bom o pastor chegar aqui agora. Aumenta aí para o pastor vir. Capaz até de alguém ter chamado o pastor aqui essa hora por causa dessa música. Irmãos, uma confusão. Agora, que coisa boa é quando a nossa casa é uma casa que louva a Deus, exalta o nome de Deus. Deus é adorado. As pessoas cantam, a família canta junto. Irmãos, um casal que ora junto de mãos dadas, vence tudo. Uma família que adora a Deus ali junta, nada derruba essa família, ela vence doença, vence perdas, vence as dúvidas, vence os momentos de interrogação, vence as dificuldades das escolhas. Uma família que ora e que adora a Deus junto, em que o nome de Deus, o livro dos Salmos, por que fala Salmos? Por causa do espírito dos Salmos. O livro dos Salmos, meus irmãos, tem na Bíblia um lugar muito relevante. Ele tem na espiritualidade dos judeus do Antigo Testamento um lugar especialíssimo. Como, por exemplo, os salmos de peregrinação, quando eles iam até Sião, louvando a Deus com aqueles salmos, enquanto iam andando na direção de Sião para as festas espirituais, aquilo ficava na memória, era uma celebração da vida, da libertação de Israel, uma celebração do Deus de Israel. E o livro dos Salmos, de certa maneira, ele resume a nossa experiência enquanto seres humanos com o Senhor que é eterno. Por quê? Porque no livro dos Salmos nós encontramos os dramas, as agonias, as perguntas, as dúvidas, os choques.
De repente ele pergunta: por que, Senhor, isso está acontecendo? Até quando isso vai acontecer? Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que aquilo? Mas aí sempre nos livros dos Salmos termina com aquela mensagem: mas o Senhor é a minha defesa, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu refúgio, a minha esperança está em Ti, apesar dos inimigos. Irmãos, essa visão dos Salmos é a visão que uma família sábia tem. Então, quando o texto diz, olha, cantando, louvando, adorando de coração, e por fim, meus irmãos, ou quase no fim, dando graças constantemente a Deus Pai. Dando graças. Uma família sábia sabe dar graças. Uma família sábia sabe agradecer. Eu vou fazer umas perguntas aqui, os irmãos vão responder com graças a Deus, se for sim. Se for sim, você vai responder graças a Deus, tá bom? Então vamos lá. Você tomou café da manhã hoje? Não precisa ser café. Comeu de manhã quando levantou? Você almoçou? Antes de vir para o culto, comeu alguma coisa? Está com grande expectativa de jantar hoje? Graças a Deus! Muito bem. Você dormiu numa casa? Tem horas que a gente perde a esportiva mesmo, né? A gente fica com medo da pessoa não ouvir o que a gente está falando. Mas você dormiu numa casa hoje? Você dormiu debaixo de um teto hoje? Você, quando voltar para casa, vai ter alguém lá? Você está me ouvindo? Você está me vendo? Você sabe onde está? Você, se precisar agora sair daqui para casa, você sabe chegar em casa? O que está lhe faltando? Porque se uma das perguntas que eu fiz aqui fosse não, você talvez hoje estaria muito triste. Só pensando naquilo. Só pensando naquilo. Ações de graças. Irmãos, que coisa linda é quando uma família, ela vive naquele espírito de graças a Deus assim. Graças a Deus que existe uma mulher aqui dentro de casa. Ela é a esposa, ela é a mãe. Uma esposa não tem preço. Uma mãe não tem preço. É insubstituível, irmãos. Alguém pode fazer às vezes, alguém pode intervir, alguém pode realmente fazer o papel. Por que a Bíblia diz assim sobre a mulher virtuosa? Olha que coisa interessante. Sobre a mulher virtuosa, a Bíblia vai dizer assim, que o marido e os filhos a louvam, a elogiam. E no elogio diz assim: você a todas supera. Você, ela todas supera. Aí alguém diz: não, ela supera a todas? Como assim? Não. A que nós temos aqui em casa não supera, não. Tem outras que a superam, fizeram mais cursos que ela. São mulheres que sabem falar melhor do que é daqui de casa, as outras a superam. Tem mulher no Instagram que tem milhares de seguidores, minha mãe nem Instagram tem, as outras a superam. As outras são um sucesso, ganham prêmio de não sei o quê, mamãe nunca ganhou prêmio de nada. Tem mulher que tem tantos seguidores, não sei aonde, no Facebook. A minha mãe nem Facebook tem. A outra é famosa, minha mãe, até a gente aqui às vezes esquece o nome dela. As outras superam. Irmãos, não tem nada a ver com esse tipo de comparação. Tem mulher mais bonita que mamãe, tem mulher mais bonita que a minha esposa. As outras a superam. Né? Supera sim. O que acontece? Quando o texto diz, tu a todas supera, a sua mãe, a sua esposa, realmente a todas superam. Sabe por quê? Porque na sua vida, quem supera é ela. Na sua vida.
Porque aquela que é top do Instagram, se você cair na boca do jacaré, ela não pula lá não, meu filho. Quem supera o medo é sua mãe. Quem aguentou você passando mal de madrugada e se superou foi sua mãe. Não foi aquela que é sucesso de Hollywood, não. Aquela que é sucesso de Hollywood, por você não faz absolutamente nada. Nada, mas é zero, é zero. Ah, mas a outra é bonitona e faz a propaganda da maquiagem, não sei o quê. Ela supera na maquiagem, mas na sua vida, ela não trocou uma fralda. Quem superou tudo foi a sua mãe. A outra não sei o quê, a outra não sei o que lá, a outra é perfumada. Pois é, mas na sua vida, quem superou como esposa as dificuldades, o período em que não tinha dinheiro para pagar uma coisa, não tinha dinheiro para pagar outra, que estava tentando fazer um negócio, fazendo outra coisa, para vocês vencer, não foi a de sucesso. A quem superou na sua vida foi a sua esposa. Então ela, de fato, a todas supera, porque é ela que ora verdadeiramente, é insuperável em oração. Todas as vezes que eu ligo para minha mãe diz que está orando por nós. Não tem nenhuma vez. Então, na minha vida como mãe, ela a toda supera. Porque ninguém deve ter orado por mim até hoje como minha mãe. A Cristiane ora por mim, eu tenho certeza. Oração de esposa. Agora, oração de mãe é de mãe. Oração de esposa é de esposa, oração de filho é de filho, oração de filha é de filho, e ninguém ora por mim como esses oram. Então na minha vida eles a todos superam. Aquela gratidão pela mulher que existe dentro de casa, e queria dizer aqui agora também, gratidão pelo homem que tem na sua casa. Irmãos, nós vamos ficando na meia-idade assim, e é tão difícil alguém reconhecer que somos bonitões. Tão difícil que a gente fica até abobado quando acontece. Olha só, às vezes aquele homem está lá dentro de casa, ninguém reconhece também, ninguém dá uma palavra, ninguém dá uma palavra de gratidão. A pessoa está trabalhando, está lutando, tentando fazer uma coisa, tentando fazer outra. Chega em casa, dorme no sofá, mas não é de preguiça, é de cansado. Aí a esposa cutuca nele e fala, vai dormir na cama. Já está dormindo ali, gente, deixa. Vocês estão rindo porque vocês devem padecer as mesmas aflições. Fica lá aquela figura, ninguém reconhece, ninguém dá uma palavra, ninguém dá um... Que coisa! Os filhos... Tem filhos que estão convivendo com os pais e não recebem uma palavra verdadeira. Porque quando você diz para um filho assim, eu te amo, você tem isso, para a filha você é aquilo, você está falando a verdade. Eu disse para o pastor hoje da igreja onde nós fomos pregar, conheci lá um adolescente, 15 anos, na hora de sair eu disse assim, Samuel, Deus te abençoe, Samuel, você é fantástico. Aí ele começou a rir, o pai dele falou assim, é verdade, Samuel. Eu gostei do pai dele ter dito aquilo, que o menino achou que eu falei de boca para fora, e eu falei com verdade, porque ele realmente tem um potencial em Deus, é verdadeira aquela afirmação, uma família que se valoriza. Irmãos, às vezes as pessoas recebem elogios de todo lado, menos em casa, e não é para cutucar em ninguém, não, é para ficar calmo agora. Então, dando graças a Deus pela roupa que tem. Que coisa mais triste, às vezes chega todo mundo em casa e alguém diz assim, tem nada para comer aqui. Ah, que dó, não devia fazer isso. Isso é um pecado, irmãos. Às vezes tem tanta coisa lá. Às vezes tem um pãozinho de sexta-feira. Mas se você passar uma manteiguinha nele, jogar ele na chapa, ele dá uma renovada. Ele passa por um avivamento. Não é verdade? Ele passa por um avivamento. Você cozinha um ovo. Um ovo é um negócio fenomenal. Um ovinho é fenomenal. Um ovinho com mais alguma coisa, traz um vigor de novo. Uma sopinha.
Uma comidinha simples. Irmãos, um arrozinho com feijão é uma combinação fenomenal. É uma combinação brasileira. Coloca todo mundo de pé de novo. Você tomar um banho de chuveiro. Poxa, nós estamos tão acostumados a tomar banho de chuveiro. Você já foi em lugares que não tem água encanada? Outro dia nós estivemos em Jardim Gramacho. E cadê o banheiro nas casas? Simplesmente não tinha banheiro em casa nenhuma que a gente foi lá. Você poder tomar um banho de chuveiro. Então, graças a Deus. Graças a Deus pela vida da minha igreja. Você chegar na igreja e dar graças a Deus. Porque aqui o templo, irmãos, não é o mais importante. Não é. Mas a gente tem que dar graças a Deus por uma coisa dessa também. Porque isso aqui representa esforço, empenho, dedicação, entrega de muitas pessoas. Muitas pessoas. Você ter a oportunidade de ter um amigo, uma amiga, graças a Deus pelos amigos, graças a Deus pela minha vida, graças a Deus por cada segunda-feira. Segunda-feira deve ser o dia menos prestigiado. Mas, irmãos, é a oportunidade que nós temos de recomeçarmos. Então, amanhã cedo, graças a Deus. Graças a Deus pela idade que você tem. Porque senão fica igual o caso do pastor lá. Se você não quiser envelhecer, só tem uma outra opção. Entendeu? Chegaram a tocar um negócio aí. Como é que você apareceu aí? Você já estava aí? Graças a Deus pela idade que você tem, pelos filhos, pela família, pela história. Quando a gente olha para trás, irmãos, a gente só vê Deus. Só Deus. Quando a gente olha ao redor com espírito de gratidão, a gente só consegue ver Deus. Eu já entendi que está na hora de concluir. E eu já vou concluir, irmão, pode ficar tranquilo? Irmãos, eu sempre fiz barba, né? Comecei a pregar, o meu pastor falou comigo assim: sempre que você for pregar, você faça a barba para pregar. Eu não sabia nem que eu tinha barba, porque nunca deu tempo mais. Sempre eu fazia barba. E eu não sabia que eu ia ter essa beleza de barba que os irmãos estão vendo aqui. Mas o que aconteceu? Sempre fiz barba assim, normal, né? Pegava o sabonete, passava um pouquinho assim, passava para essa barba, fazia barba. Um dia eu ganhei aquela espuma de fazer barba. Não sei o que foi, não sei se foi aniversário, o que foi. Alguém me deu aquilo. Aí eu sacudi aquilo e coloquei aquilo no rosto. Irmãos, eu me senti um cara tão rico com aquilo. Os irmãos acreditam que meu pai passou a usar aquilo depois dos 60 anos, que eu dei. Eu falei, não, pai, pode usar, é para usar mesmo. A gente fica assim, o senhor vai ver como é que é melhor. Sempre fazendo barba com sabonete. Aquilo passou a ser um símbolo tão interessante para mim, que aquilo me mexeu tanto com a minha cabeça que eu estava me sentindo rico. Eu estava me sentindo assim, até gastando muito. Às vezes eu olho para uma coisa simples lá de casa e penso, graças a Deus. Olha, quando nós nos casamos, Cristiane arrumou uns travesseiros que falava que era de pelo de ganso. Quem aqui tem isso? Todo mundo já superou essa fase. Aí agora tem uns travesseiros lá que eles falam que é da NASA. Quem aqui tem da NASA? Porque se ninguém tiver nem pelo de ganso e nem da NASA, eu quero saber o que vocês têm. Porque todo mundo tem esses negócios. É aquele que a cabeça da gente fica... faz assim, né? É o quê? Encaixa ali a sua cabeça. Você tem que olhar para um travesseiro na sua casa e dar graças a Deus. Você precisa calçar um tênis e dar graças a Deus. Você precisa colocar o pé num sapato e dar graças a Deus. Pastor Anderson, quantos quichutes nós usamos? Não vou nem comentar por respeito.
é conga, bamba. Quando mudou para bamba já foi top. Que chute, conga. Agora o pé da gente nem fica com mau cheiro mais. Não é verdade? Não, é sério. Sério. Os tênis mudaram. As meias melhoraram. Quanta coisa você tem e você não dá o mínimo valor. Essa mãozinha quente que está na sua mão aí agora, esse abraço que você está levando aí, quanto custa? Se não tivesse, estaria sentindo tanta falta. Meus irmãos, vamos ser uma família que é cheia de gratidão, de louvor, cheia do Espírito Santo, cheia da busca da vontade de Deus. Olha os mais jovens aqui, não fiquem andando atrás de conversa dos outros, não. Procurem a vontade de Deus para as suas vidas. Um rapaz tinha feito odontologia em BH. Fiquei tão impressionado com aquela história, o pastor me contou. A família feliz, num domingo pela manhã, chamou o rapaz à frente e a família à frente. Quando chegaram à frente, aquele momento de louvor, os pais emocionados, o consultório pronto, que o pai e a mãe foram comprando as coisas com o tempo. Quando acabou o culto, eles saíram, e uma pessoa do lado de fora disse para o rapaz, e ele ficou muito impressionado negativamente com aquilo. Ele disse, a pessoa perguntou, você estudou para dentista? Ele disse, sim, todo feliz. A pessoa disse para ele assim, Belo Horizonte, no centro da cidade, tem dentista trombando em dentista. Ele ficou tão impressionado com aquela palavra que entrou nele. O pastor me contou, você acredita que o rapaz simplesmente aquele dia desistiu de ser dentista? Aquele dia. Resolveu que não ia ser dentista, resolveu que tinha que estudar para um concurso, resolveu que não sei o que, está lá vivendo um drama até hoje, os pais. A pessoa pega a palavra, qual a vontade de Deus para a sua vida? Se for vontade de Deus para a sua vida, você vai ser dentista, e tem dentista para todo lado mesmo. Se for vontade de Deus que você seja advogado, tem advogado para todo lado. Se for vontade de Deus que você tenha uma padaria, tem padaria para todo lado. Se for da vontade de Deus que você seja psicólogo, tem psicólogo para todo lado. Se for da vontade de Deus que você seja polícia, tem polícia para todo lado. Se for da vontade de Deus que você entre para as Forças Armadas, tem gente das Forças Armadas em tudo quanto é lugar. Se for da vontade de Deus que você seja um empresário, tem empresário para todo lugar. Mas em todo lugar tem muita gente mesmo. Tem muita boca precisando ser consertada, tem muita gente querendo comer pão, tem muita gente construindo, por isso precisa dos engenheiros, dos arquitetos, tem muitas situações envolvendo justiça, precisa de muito advogado mesmo. Você quer ser pastor, tem pastor trombando no outro para tudo quanto é lado, mas tem muita gente com fome espiritual. Então você vai perguntar para Deus qual é a vontade. Outro dia eu ouvi uma palestra que foi da seguinte maneira, pastor Anderson, uma pessoa muito top, eu estou ficando com muito medo de gente muito inteligente. Que as principais profissões do futuro nem existem ainda. As melhores profissões do futuro. Eu pensei, como é que ele sabe que a profissão vai ser melhor se ela nem existe? Como é que fala que vai ser se ainda não existe? O que é isso? Ainda não existe. Ainda não passou na prova do tempo. Tudo precisa passar pela prova do tempo. Tudo. E da vida nós não entendemos nada. Então nós precisamos da vontade de Deus. E olha, em Cristo submetam-se uns aos outros. É o último versículo, versículo 21. Submissão a Jesus. Em Jesus, submissa a Jesus. Submetamos uns aos outros. Você se submeteu aos seus pais. Esposa se submete a marido, marido se submete muitas vezes à esposa. Na dinâmica da vida, ele lidera, mas em muitos momentos, muitos momentos, se submete, faz a vontade, porque é assim, porque na família ninguém é maior, na família todos são família. Eu queria orar por você, por sua casa, por sua vida, por seu presente, por seu futuro, pelas decisões que você está para tomar, pelas decisões que os seus filhos estão para tomar, pelas decisões que já foram tomadas, para Deus dar coragem, se você precisa voltar atrás em alguma decisão, voltar atrás.
E quem sabe, a decisão de prosseguir em algo que já foi decidido e você reafirmar aquela decisão. Cabeça erguida. Esses dias atrás, há poucos dias atrás, há uns 60 dias, 50 dias atrás, nós lá em casa tomamos uma importante decisão para nós, ligadas aos nossos filhos. E nós tomamos aquela decisão com calma, orando, buscando a vontade de Deus. Chegou um dia que nós fizemos um combinado, irmã Márcia. Falamos assim: hoje está decidido assim, e agora não tem mais volta. E as consequências dessa decisão que nós tomamos, nós não vamos culpar ninguém. Eu não culpo Cristiane, Cristiane não vai me culpar, eu não vou culpar Manu, Manu não vai me culpar, eu não vou culpar João Henrique, João Henrique não vai culpar a mãe. Nós tomamos essa decisão em oração. Nós entendemos que é a melhor. Outras pessoas tomaram outras decisões em outra direção. Nós tomamos essa, porque entendemos que foi a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família. E se nós tivermos decidido errado, irmãos, se nós tivermos decidido errado, nós estamos ali, nas mãos do Todo-Poderoso. Ele sabe que nós oramos, e se nós erramos, Ele vai consertar na frente. Porque nós somos uma família consagrada a Deus. Nós não tomamos aquela decisão por nossa conta sozinhos. Então, se erramos, Deus vai consertar. Eu quero convidar você para colocar a sua família diante do